Olá malta, bem-vindos a mais um episódio do podcast Espiritualidade Secular. Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o caso. E hoje temos aqui um episódio um bocado diferente. Temos um convidado muito especial, que é o ilustre professor Mário Simões. Eu vou primeiro apresentar um bocadinho sobre o percurso do professor. O professor é um professor jubilado, agregado de Psiquiatria na Faculdade de Medicina de Lisboa e foi também diretor dos cursos de pós-graduação em Hipnose Clínica e Experimental da mesma universidade. É fundador da Alubrato Portugal, que é a Associação Luso-Brasileira de Psicologia Transpessoal, ou seja, o professor Mário Simões é realmente o responsável por trazer a psicologia transpessoal para Portugal. Portanto, há quem lhe chama quarta força, a quarta vaga da psicologia. É também fundador da Imaginal, que é a Associação Portuguesa de Hipnose Clínica e Experimental, e presidente da Assembleia Geral da mesma. Coautor de vários livros, incluindo Psicologia da Consciência, Pesquisa e Reflexão em Psicologia Transpessoal e Hipnose Clínica, entre outros. Além de inúmeros artigos científicos em variadas áreas ligadas à psiquiatria e não só, como vamos ouvir falar. Bom dia, professor. Bom dia. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Com muito prazer. Nós pensámos fazer aqui uma conversa informal, vamos iniciando algumas perguntas e o professor responde da maneira que entender e vamos pegando por aí. Portanto, João, gostarias de fazer... Sim, eu acho que se calhar para começarmos, professor, uma pergunta que eu acho que seria interessante era como e quando é que descobriu que tinha este interesse, esta paixão para estudar o cérebro humano e de certa forma estudar a natureza humana? Foi uma história que eu conto em breves passos, mas que começou talvez logo quando acabei o curso de Medicina. Nós ao longo do curso de Medicina vamos contactando com vários professores, áreas, e a última com que eu contactei foi a Psiquiatria, porque eu quis ser gastroenterologista, quis ser pediatra, obstetra. Quando chego ao último ano do curso, a Psiquiatria teve um apelo grande para mim. Não só pela matéria, mas também pelo aquilo que eu via nos pacientes. Uma convicção de que falavam de um outro mundo que ninguém via, que ninguém sentia, mas para eles era uma convicção tão grande que eu pensei assim, possivelmente estão a ter acesso a uma realidade não tangível, não é? Que ainda não se capta, mas que eles captam, e eu gostava de saber mais sobre essa realidade. Ou fico igual a eles, fazendo algumas experiências, não é? Ou vou estudar, enfim, o tema e vou aproximando deste contacto com eles e estudando. Então, tento saber um pouco mais dessa realidade que era tão aparente, mas que nós chamamos de delírio em psiquiatria e chamamos de alucinação. Mas a minha impressão já na altura era que não tínhamos aparelhos capazes de captar essa outra realidade à qual eles, devido à doença, têm acesso. Foi isso que me levou para a psiquiatria. E sentiu que nesse processo o campo da psiquiatria, enquanto campo de conhecimento, tem alguma limitação inerente no que toca a tentar descobrir? Tem, por exemplo, isto. Quer dizer, como eu disse, hoje, quando se fala com uma pessoa destas, entra em duas categorias. Portanto, aquilo que ouve ou vê e que mais ninguém capta é uma alucinação, visual ou auditiva. Exato. E quando refere uma convicção tal sobre um facto que os restantes não estão de acordo, nós chamamos que ele está a delirar. Portanto, ou se tem uma outra percepção mais alargada da psiquiatria e dizendo, ok, isto é assim, atendendo aos critérios que temos, mas quando se tem interesse noutro tipo de abordagem, como por exemplo a psicologia transpessoal já referida, está para além da persona, está para além daquela pessoa que está à nossa frente e possivelmente existem outros mundos que nós atingimos, normalmente, se nos pusermos noutro estado de consciência. Então a minha intuição na altura é que aquelas pessoas estão noutro estado de consciência e por isso acedem a esses mundos. E, portanto, não são compatíveis com a realidade tridimensional deste. Exato. Não, eu acho que algo que eu sempre pensei muito era na ideia de, por exemplo, professor enquanto psiquiatra, até que ponto é que ajuda a ter passado pela mesma coisa que a pessoa que está a lidar com. Por exemplo, se a pessoa está a ter pensamentos suicidas ou está numa depressão profunda, até que ponto é que ajuda ao psiquiatra a ter também passado por uma situação dessas? E até que ponto é que isso favorece, se calhar? Quer dizer, não é obrigatório, não é obrigatório. Portanto, um médico não passa por muitas das situações
que trata e que tem no seu consultório. Não é obrigatório. O facto de passar por isso talvez dê uma vivência mais profunda. Mas daquilo que eu tenha percebido, alguns colegas que passaram, por exemplo, por estados depressivos graves ou até alguns estados psicóticos, no sentido de que estão fora desta realidade, não passaram bem. Quer dizer, ficaram, na verdade, algo diminuídos e muitas vezes, e eu tenho que dizer, é talvez onde se verifica a maior taxa de suicídios de todas as especialidades médicas, é entre os psiquiatras. Portanto, é como se também houvesse já uma espécie de predisposição para conhecer esse mundo. As pessoas dizem que muitas vezes uma pessoa escolhe uma especialidade médica atendendo àquilo de que sofre. Portanto, escolhe de propósito para se tratar. E é por isso que se vê alguns oftalmologistas com os óculos muito grossos. O psiquiatra também, porque deve ter alguns problemas, vai para a psiquiatria. E agora, isso seria difícil de explicar porque é que uma pessoa vai para a obstetrícia. Não é? Há uma anedota em inglês para a investigação científica que não é research, porque são os temas as pessoas escolhem por motivos pessoais. É sempre me search, à procura de mim, na investigação. Então seria similar com a... Portanto, eu acho que, respondendo então à sua pergunta, não seria por aí, mas seria porque o psiquiatra, se tem interesse, vai conhecer-se mais profundamente, fazendo experiências entre si, através de estados meditativos, através da utilização de psicadélicos, através de busca de outros estados de consciência por técnicas psicoterapêuticas, como a hipnose clínica, etc. E, portanto, seria uma maneira de conhecer algo semelhante àquilo que ele tem na sua clínica. E falta-me referir ainda que o professor também tem um grupo de investigação que realmente se dedica então à procura ou à investigação desses estados ampliados da consciência, que é o Laboratório de Interação Mente-Matéria de Intenção Terapêutica. É o LIMIT. Que é o LIMIT, que é um acrónimo engraçado. Professor, gostaria de como nasceu essa ideia de criar o LIMIT e o objeto de estudo do LIMIT? A ideia nasceu há cerca já de 10 anos atrás, porque eu sempre me interessei, já desde a minha adolescência, por uma fenomenologia dita paranormal. Quer dizer, no fundo são pessoas normais, mas que têm acesso a informação de modo paranormal. Acesso ao pensamento de outras pessoas ou à transferência de informação de uma mente para outra, sem utilizar a escrita, o telefone ou algo assim. Pessoas que captam informação sobre o futuro, portanto, pré-cognição, etc. E sempre me interessei por esses temas. E quando há 10 anos eu pensei, e se isso for útil para ter uma intenção terapêutica, essa capacidade de captar informação de outro modo. E, na verdade, eu já tinha lido um livro de Charles Tarton, onde ele propõe mesmo uma nova psicologia, uma psicologia de estado alterado de consciência, ou estado modificado, onde ele exatamente diz que a nova psicologia vai utilizar esse tipo de capacidades. Então, propus à Fundação Dial que desse apoio a um laboratório que fosse para uma faculdade de medicina, foi o caso. A sigla surgiu assim, portanto, Laboratório de Interação Mente-Matéria de Intenção Terapêutica, e desde há 7 anos que começámos a trabalhar. Em 2015, concorremos a várias bolsas de estudo, ganhámos alguma investigação já acabou, outra continua, está quase a acabar, à volta desse tema, de interação mente-matéria de intenção terapêutica. E houve assim, nesse espaço de tempo, algum projeto que tenha surpreendido muito os resultados ou resultados assim? Olha, há um que está prestes a acabar que me surpreendeu de uma maneira interessante. Eu sempre me tinha interessado pelas chamadas experiências de quase morte, ou para as pessoas que têm receio da expressão quase morte, eu digo da vida depois da vida. E põe a vida entre aspas, depois da vida. E esse foi um projeto que pensámos, sobretudo, através de estados hipnoidais semelhantes à hipnose ou com técnicas da hipnose, induzir em pessoas vivas uma experiência de vida depois da vida. E qual seria o interesse disso? Seria, sobretudo, para levar isto a unidades de cuidados paliativos, onde as pessoas, sobretudo, sofrem com medo da morte e tudo isso. Então, pessoas que desejariam
passar por esse processo e saber que é de quase morte, que seria só tudo na mente, e nós conseguimos então induzir em mais de 40 pessoas esse tipo de experiência, portanto, com escalas, medidas, etc. E o surpreendente dessa experiência de quase morte, nós queríamos mais efeitos, mas pronto, foi feito sob hipnose. Na verdade, de um ponto de vista fenomenológico, toda a sintomatologia e a experiência e a vivência é de uma experiência de quase morte, não há dúvida. Os efeitos que nós estávamos à espera, no sentido de modificar, que é clássico nesse tipo de experiência, modificar a atitude perante a vida, verificou-se de uma maneira dramática em 2 pessoas que, subitamente, durante a sua vivência, têm acesso, digamos, a informação de modo paranormal com antepassados que já tinham falecido. E não sabiam informação, recebem informação que depois vão verificar como verdadeira. Pessoas que estavam incapacitadas em cadeira de rodas ou com uma doença crónica recuperaram depois de ter contactado esse outro mundo, que para essas pessoas foi um mundo fantástico, sem tempo, sem espaço. Isso foi o mais surpreendente, portanto, que nós tivemos numa dessas nossas experiências. Isso é curioso para mim, professor, especialmente metodologicamente, do professor que é um psiquiatra e tem acesso a fármacos, ter escolhido um método não farmacológico para utilizar. É verdade, isso que diz é interessante que faça esse apontamento. Eu, na verdade, tive, enfim, uma formação psiquiátrica numa clínica em Zurique que fazia a experimentação dos psicofármacos que vinham de Basel, era na altura a Roche, era a Sandoz, era a CIB, era a GAG, e portanto eu participei em muitos estudos experimentais de psicofármacos que depois foram vendidos por aí, ainda hoje continuam, não é? Mas na altura havia também um projeto de investigação sobre estados modificados de consciência. E o que se pretendia era, digamos, ver se era possível simular estados de doença, como psicoses, etc., através de psicadélicos. Então, estudavam-se na altura psicadélicos também, e eu participei em alguns estudos, validei uma escala de validação de estados modificados de consciência utilizando psicadélicos para o nosso país, mas, à medida que me fui também aprofundando na hipnose clínica, vi que imaginar é quase como fazer para o cérebro. As áreas ficam 80% a 90% das mesmas áreas são atuadas só pela imaginação, no fundo aquilo que se utiliza no fenómeno placebo. Então pensei assim, porque é que eu vou utilizar fármacos, mesmo psicadélicos, se posso utilizar um outro meio que é exatamente jogar com a imaginação da pessoa e levá-la, digamos, a simular o que é uma anestesia, o que é uma alucinação. É possível, em hipnose clínica, simular alucinações das mais várias, das mais variadas, levar a pessoas a vivências que eu poderia pegar numa leitura de um escrito de alguém que tivesse passado por uma experiência psicadélica e sugestioná-la a viver. E tinha os mesmos resultados. Portanto, foi uma opção que eu tive, apesar de ter muita experiência com psicofármacos. E então, pronto, penso que o professor já respondeu um bocadinho a esta pergunta, mas em que ponto da sua carreira que o professor encontra a hipnose e começa... Olha, é também interessante a sua questão. A hipnose clínica encontra no último ano do curso. Okay. Havia um assistente de psiquiatria, o doutor Albuquerque, que diz: se algum de vocês se interessar pela hipnose clínica, eu ofereço um mini curso na biblioteca do Júlio de Matos. E pá, eu esfreguei as mãos e lá fui. Portanto, e aquilo realmente impressionou-me, os exemplos que ele dava, a maneira como fazia as aulas práticas e tudo isso, e eu pensei, isto tem um potencial incrível. Portanto, eu com 23 anos comecei a interessar-me e nunca larguei o interesse, praticava em casa, com amigos, etc. Mas só há cerca de 15 a 20 anos é que eu levei isto estruturado como curso para a Faculdade de Medicina, como uma pós-graduação. Obrigado. E sente que ao longo dos anos houve uma mudança na percepção que as pessoas tinham sobre estas práticas? Houve, mas não foi assim tão grande. Não foi tão grande porquê? Porque a hipnose clínica não tem a difusão que tem a hipnose de palco.
A hipnose de palco é de diversão. E é uma diversão um pouco, às vezes, parva, em que as pessoas ficam a fazer de gatos, de galinhas, etc. Tem-se a percepção no palco de que perdem a autonomia e o controle e portanto, depois surge a hipótese de que eu perco o controle e, além disso, além de perder o controle, isto é palco, é tudo malta contratada, vai para lá, simula. E a hipnose clínica nunca teve a aceitação dos meios universitários que deveria ter. Quando hoje existem revistas científicas de alto nível, de alta qualidade, tratados, há realmente hoje um manancial de aplicações da hipnose clínica, de tal forma que, para responder à sua questão, as pessoas que procuram hoje a hipnose clínica é praticamente o fim da linha. Já fizeram um psicanálise, foram à teoria cognitiva, foram ao transpessoal, tomaram isto e tomaram aquilo, e diz assim, já experimentei tudo, eu acho que a hipnose resulta. Então, a hipnose clínica é o fim da linha para pessoas que experimentaram muita coisa, que leram sobre o assunto e acham que hipnose clínica, e ponho a palavra clínica sublinhada, vai utilizar o melhor de todos estes contributos da psicologia. Nós utilizamos a psicologia cognitiva quando estamos a reformular um novo projeto de vida, fazemos associações livres sobre hipnose, como faz a psicanálise, entramos noutros estados de consciência, como propõe a psicologia transpessoal, vamos buscar o melhor, o eu superior, como propõe, digamos, a psicologia positiva. Portanto, a nova hipnose clínica vai buscar o melhor das diferentes perspectivas que a psicologia nos traz. Sim, eu próprio admito que eu tinha a percepção errada sobre a hipnose, porque, pronto, como nós vemos nos filmes, temos uma percepção completamente errada, até que há mais ou menos há 2 anos comecei a ler um bocadinho mais sobre a hipnose, comecei a ver um pouco o trabalho do Dr. David Spiegel. Sim, e comecei a usar a aplicação dele, que ele tem uma app, que é a Reverie App, e comecei a praticar e de facto é possível. É possível e dá resultado. Dá resultado. É verdade. Citou talvez um dos autores mais profícuos dentro da hipnose clínica, um homem que estudou profundamente, ele, pai e filho, o Dr. Spiegel, e que, na verdade, tem muita investigação sólida sobre o assunto e que qualquer pessoa que ponha esse nome Spiegel no Google académico tem uma quantidade de literatura fantástica certa sobre o assunto, é verdade. Exato, e pronto, eu acho que estas experiências todas às vezes levam-nos também para questões metafísicas, porque nós às vezes quando temos estas experiências começamos a pensar um pouco mais sobre a natureza da realidade. Até agora existe uma teoria que são os ícones de Hoffman, que ele crê que a consciência é uma propriedade fundamental do universo, onde o espaço e o tempo estão contidos lá dentro. Eu se calhar gostava de perguntar ao professor se tem alguma ideia sobre é uma esta pergunta altamente filosófica e ao mesmo tempo envolvendo aspectos da realidade e fazendo apelo às teorias mais recentes. Bom, na verdade, quando uma pessoa entra noutros estados de consciência, e a hipnose clínica leva-nos a outros estados de consciência, que, como eu costumo dizer, os estados de consciência é como as páginas de um livro. Quer dizer, portanto, o livro tem 300 páginas, tem 300 estados de consciência. Quanto mais, digamos, nós praticamos, quanto mais aprofundamos o estado, vamos subindo ou descendo nas páginas desse livro. E aí chegamos a um ponto, como eu disse há pouco, nas experiências de vida após a vida, onde a pessoa muitas vezes me diz assim: eu não sei onde estive, mas ali não havia espaço nem tempo. Mas havia consciência, aquilo que acabou de dizer. Portanto, é como se a consciência continuasse uma propriedade constante, não só da pessoa que está comigo a vivenciar aquilo, como também essa ausência de espaço e tempo é como se ela estivesse também presente num mundo onde, digamos, de uma outra dimensão, que ultrapassa esta terceira ou quarta dimensão, espaço-tempo. Desaparece até essa relação. Portanto, leva-nos a pensar que, se calhar, muito daquilo que é uma filosofia budista, não é? Onde eles falam exatamente de outros estados de consciência, que, na verdade, a consciência seja algo imanente, é algo que o universo tem de si mesmo, tem consciência de si mesmo, e a nossa consciência é uma partícula dessa. Daí que, a certa altura, em certos estados de consciência e de experiência que místicos contam, desaparece a consciência e funde-se com a do universo. O místico, em certos estados de consciência, é simplesmente é.
é o que está à volta é tudo, é o animal, é a planta, é o céu, é o ar. Portanto, é possível. Isso que acabou de dizer tem-se encontrado em pessoas que praticam outros projetos para modificar a sua consciência para além da hipnose clínica, como a meditação transcendental, esta meditação mindfulness e outras, ou a utilização de psicodélicos, chegam à conclusão de que, na verdade, a nossa realidade, digamos, vista nesta dimensão, é quando a gente a sente, toca, é tangível, quando os sentidos a captam, mas quando entramos noutro estado de consciência, esta realidade não é tão real como aquela em que nós lá estamos. Exato. Portanto, isso que acabou de dizer faz pensar bastante sobre qual o conceito de realidade que temos nesta dimensão é esta, sem dúvida. E se não temos em conta esta, mesmo que eu tenha a percepção de que, sei lá, um carro é um conjunto de átomos e que tem espaços vazios entre os átomos, então eu vou atravessar a rua e passo entre os átomos. Não, nesta realidade os átomos estão muito coerentes, não dá para passar entre os átomos. Portanto, nesta realidade tenho de obedecer às leis da física. Exato. Nas outras realidades há, de certo, outras leis, que alguns supõem que algumas leis quânticas da física quântica se aplicam nessa realidade. Não há uma prova ainda, mas há uma suspeita. É tentador supor isso. Mas é muito interessante porque parece que estas tradições contemplativas e a nossa ciência moderna vão começar a convergir em vários aspectos, porque já vemos pessoas que eram puramente materialistas, usando o exemplo outra vez do Hoffman, que hoje em dia vê quase este processo de consciência como um ato de tomar várias formas e ao longo da vida perceber o que é e o que é que não é. Portanto, existe quase um processo de iluminação e de essencialmente um estudo que vai para além simplesmente daquilo que nós estudamos empiricamente e conseguimos. Há mesmo pessoas que dizem que o futuro, portanto o presente já tem alguns indícios de que aquilo que a espiritualidade nos traz por pessoas que passaram, enfim, grandes meditadores, grandes sábios, filósofos, etc., que aquilo que é proposto por pessoas que pensaram, sentiram, que ligaram a uma espiritualidade, que a ciência vai comprovar aquilo que eles disseram. E, portanto, que a espiritualidade, por isso mesmo, se vai tornar científica. E, portanto, vai haver aqui, assim, digamos... Voltar a mesclar, não é? A mesclar. Exato. Porque no início também era, não é? Era, o conhecimento, por exemplo, do xamã, era ao mesmo tempo o conhecimento farmacêutico dentro da seção moderna da palavra e espiritual. E era tudo junto e eles não diferenciavam. Não. Portanto, se calhar voltamos outra vez as duas linhas de conhecimento. Exatamente. Estamos nesse limiar e cada vez mais. Embora, como deve conhecer e vejo que se interessa por este tipo de temas e de assuntos, que as posições ainda, sobretudo a um nível da academia, se encontram extremadas. Sobretudo, então, as pessoas que se dedicam às ciências exatas têm dificuldade em aceitar que exista uma ciência que tem muito subjetivo, que tem muito de vivencial, mas que cada vez mais está a ser comprovada com a instrumentação que a ciência vai conseguindo fazer. Eu penso que tudo isto que nós relatamos quando temos esse tipo de vivências, que quando houver instrumentação para isso, que vai ser comprovado, mesmo esse tipo de alucinações, pessoas que sentem presenças perto delas, nós não vemos nada, mas mais cedo ou mais tarde vai haver instrumentação para isso, para brincar um pouco com o tema. Antes do microscópio não havia bactérias. Alguém falou nisso, em vírus. Vem o microscópio e começa a ver. Alguém falou que para além do Sol havia outras galáxias. Não, viam-se constelações. Começa a ver o Hubble, começa a ver os telescópios. Olha, afinal, há galáxias. Nós estamos aí na pontinha de uma. Portanto, é apenas uma questão de instrumentação. Exato. Portanto, aquilo que havia relatos sobre isso, que é talvez a primeira fase do conhecimento, é juntar relatos e conhecimento, e mais cedo ou mais tarde, tudo isto que estamos aqui a falar, vai haver instrumentação, como com estes exemplos simples que eu disse, só para chegar até um pouco mais ao século passado. Antes de 1940 não havia Plutão.
quer dizer, o nosso sistema solar acabava em Neptuno. E depois havia uma suspeita, pelo pensamento pode lá chegar-se. Há um desvio na rota de Neptuno, deve haver uma massa grande. E quando se encontra então um bom telescópio, lá está Plutão. Portanto, a conjectura, o pensamento é uma forma também de obtenção de conhecimento que muita gente põe de parte. Eu não ponho. Acho que é uma possibilidade de obter também conhecimento. E então, nessa questão do desenvolvimento da técnica, não é? Todos esses exemplos que o professor referiu aumentam-nos os sentidos. Sim. Mas, se calhar, para fazer investigação nos campos diferentes da mente, só da mente, se calhar precisamos de instrumentação mental. Será que é possível? Eu acho que disse muito bem. Quer dizer, Coisa não é instrumentação física que vai, digamos, fazer ampliar. Embora haja tentativas. Eu penso que se nós seguirmos um treino da mente, seguindo aquilo que os clássicos apontam e que têm estudado isto e que praticam, sei lá, desde os velhos gurus ou meditadores profundos, monges budistas, etc., que se chega lá. Como se sabe também, há hoje uma instrumentação capaz de ampliar a mente, desde, portanto, proposta do Instituto Monroe com, digamos, os sons binaurais, portanto, criar uma frequência de 360 Hz do lado esquerdo, 364 ou 65 do lado direito, e no meio, então, temos uma frequência de 5, 6 Hz, o que corresponde às ondas θ, o que lhes vai, portanto, ampliar a consciência, que é aquilo que nós vimos na hipnose clínica, que é uma mistura de alfa-θ, e quando surge mais θ, é a imaginação ampliada, é o acesso a outras realidades. Portanto, é possível hoje, com alguma instrumentação, até criação de campos magnéticos, como fez o Persinger, para simular, digamos, experiências em que o corpo se expande e que, portanto, a pessoa tem uma simulação de quase das experiências ditas místicas, fusionais com a natureza. Mas, claro, não é bem a mesma coisa, embora seja um bom simulacro e dá uma ideia do que isso é. Portanto, aquilo que disse o Francisco, eu acho que sim, que é uma questão de também criar, talvez no futuro nas universidades, e já começa a entrar, por exemplo, na minha faculdade, desde há anos, uma cadeira de meditação para médicos. Que é, digamos, ensinada pelo professor Paulo Borges. Portanto, algo começa, digamos, a entrar também nas universidades, embora essa instrumentação vai, digamos, continuar a tentar criar um simulacro de outros estados de consciência. Porquê? É mais rápido. Quer dizer, portanto, é mais rápido, poupa-se muito tempo de um treino de anos de meditação, de posturas, etc., de silêncios, de práticas várias, de jejum, de dietas, até para tomar psicodélicos, que em 6 horas permite uma experiência de expansão da consciência. Claro, é tudo mais rápido, é uma questão de ser apenas mais rápido. A tecnologia vem acelerar. Não nos traz nada de novo, só nos vem dar é apenas mais rápido. É o caso, por exemplo, dos computadores, portanto fazem cálculos muito mais rápido. Mas o conhecimento é aquilo que nós lá pusemos. É apenas uma questão de maior rapidez. Os carros, os aviões, portanto, nós podíamos lá chegar a pé, podíamos lá chegar a bicicleta, a cavalo, é apenas uma questão de rapidez. Não sei se a qualidade de vida se mantém. É melhor. Exato. Eu sinto que algumas áreas, por exemplo, os estudos psicodélicos, infelizmente, durante os anos 60, 70, perdeu-se muita investigação e depois só retomou pelos anos 2000. Não sei se o professor se lembra assim como é que em Portugal era o paradigma na altura em relação com os psicodélicos. Eu como disse, eu estava na Suíça no final dos anos 70 e havia um projeto de investigação de modelos psicodélicos de doenças mentais e, portanto, participei, fiz investigação sobre isso. E a coisa estava a correr, enfim, dentro daquilo que se esperava, não só o modelo experimental, mas também se começou a perceber que haveria a possibilidade de utilizar, digamos, essa perda de controle que os psicodélicos dão, para utilizar aquilo para catarses terapêuticas que depois seriam orientadas. Acontece é que, na altura, quer dizer, estamos aí na altura dos anos 70, Guerra do Vietnã, os soldados, enfim, e toda a influência de Berkeley e daquilo que havia de Timothy Leary, dos portões
de percepção e tudo isso, os soldados americanos utilizavam muito cannabis, começava a surgir o LSD e aquilo começou a haver uma certa falta de controle na sociedade americana. Surgem uns casos, na verdade, de psicose, outros de suicídios em circunstâncias que não foram percebidas, e aí surge, estou-me a lembrar, que em Lisboa havia painéis, digamos, nas paredes e nos candeeiros elétricos, a dizer droga, loucura, morte. Uau. Aí era assim. Portanto, e a partir daí, quer dizer, criou-se, digamos, não, demonizou-se tudo isso. Parou toda a investigação, tudo o que havia, e, portanto, apenas algumas pessoas com autorizações especiais, passado anos, para trabalhar isto e tal, e começámos agora, a partir do ano 2000, de novo, a retomar, talvez com mais controle. Ok, os psicodélicos voltaram de novo a ser usados, sobretudo, como formas psicoterapêuticas para ajudar situações de grande luto, de traumatismos de guerra, sobretudo, de pessoas que estão a sofrer de um cancro que não é tratável e, portanto, a tentar perceber um pouco o sentido desse sofrimento e para diminuir, digamos, as angústias perante a finitude. E, portanto, neste momento, até em Portugal, por exemplo, a Fundação Champalimau está a utilizar psicodélicos exatamente para ajudar pessoas que têm neoplasias graves, a tentar lidar com isso. Em Coimbra também, na Faculdade de Medicina de Coimbra, a utilização da ayahuasca também para perceber o que é que se pode fazer como medida terapêutica e, portanto, neste momento, muito controlado, com autorizações, com, digamos, uma vigília das comissões de éticas, voltou de novo a fazer-se investigação. Se é possível fazer essa investigação. É possível. Portanto, neste momento está encaminhado e com controle feito sobre o tema. E o professor, nos anos 70 na Suíça, qual era o análogo, ou o fármaco, ou o agente psicodélico que a pessoa pode revelar que estava a ser pesquisado na altura? Clássico. Aquele que Hoffman, que trabalhava nos laboratórios Roche, quer dizer, descobriu um dia, por um acaso, o LSD. O LSD, é clássico. Era que ele próprio dizia, quando percebeu que o potencial que aquilo tinha, os abusos que tinha, ele diz, é a minha criança que me dá cuidados. Ele dizia mesmo, mais Kind, como ele dizia em alemão. Eu ainda conheci o Albert Hoffman e ele falava daquilo, portanto, na Suíça o que nós utilizámos era mesmo o que seria quase o paradigma da psicose. Embora pois, percebemos que mudávamos um pouco a percepção da realidade e fazíamos interpretações delirantes, mas não tínhamos alucinações auditivas, eram sobretudo visuais, que o LSD dava. Portanto, não foi bem, digamos, uma simulação daquilo que nós vemos numa doença grave, como é a esquizofrenia. Mas foi aquilo que nós experimentámos mais, foi, digamos, o LSD. O LSD, no fundo, é um fungo que se tira do grão do centeio. Portanto, que tem uma cor assim púrpura e parece assim um prego. Então chama-se, tirando do latim, claviceps purpúrea. Posso contar uma pequena história, que eu devia ter os meus 15 anos, portanto, final do liceu. Fui à aldeia visitar a minha avó e vi que eram campos de centeio, campos de trigo, campos de milho. Enfim, um dia andava a passear por esse campo de centeio e vejo umas coisinhas assim de cor violeta e disse, que bonito, no meio da espiga. Peguei num lenço que tinha, porque não tinha um pacote, e fui colecionando aquilo, veio uma mão cheia daquilo e fui perguntar à minha avó, avó, coisa bonita que eu vi no campo, o que é isto? Oh filho, eu não sei, mas vieram aí uns senhores estrangeiros que compravam isso muito caro. E só muito mais tarde é que eu vi que aquilo era objeto de investigação da Sandoz. E chegou a ser prescrito como terapêutica. Imagina. Exatamente. Para fazer catarse e tudo isso. Veja lá, quando eu chego à Suíça, digo, a vida tem isso. Contactei muito precocemente com digamos, o local ou aquilo de onde se extraía o LSD e mais tarde é que eu percebi, tive na mão uma mão cheia. Exato. E hoje parece na investigação que a psilocibina tomou o lugar do LSD. Também, creio que por razões algo políticas, porque o LSD tem um nome, pronto, tem outro peso no nome, por associação, e se calhar a psilocibina também tem um tempo, portanto, o
o trip já não é tão longo como do LSD. É verdade, é verdade. Hoje, sobretudo, na investigação também, sem dúvida, sem dúvida. E sobretudo como algum recreio, sobretudo as pessoas passaram, digamos, a utilizar a psilocibina, os cogumelos mágicos, no fundo. Exato. E hoje é fácil, em qualquer discoteca há sempre alguém que vende a psilocibina, e o LSD não tem assim hoje, nem quase, praticamente apenas, como disse, em laboratório para investigação. E portanto, a psilocibina, pronto, toma-se, compra-se. O funcionamento, mesmo assim, pode durar 24 horas. Há pessoas que ficam 24 horas sob o efeito da psilocibina, que não é assim, e estão noutro mundo, estão noutra realidade. Portanto, praticamente foram os cogumelos mágicos que hoje invadiram o mercado, e até alguma investigação. A psilocibina hoje também entrou na universidade, como disse, controlada por comissões de éticas com autorizações especiais. Mas tem razão, geralmente o LSD pertence aos anos 70. Penso que agora há outros fármacos, não é? Porque eu penso que o LSD de todas as substâncias psicodélicas é mais potente. Sim. Portanto, penso que agora a investigação científica está a virar-se para a psilocibina. Sim, DMT também. Sim, que é uma substância endógena também. Sim, para o MDMA também. Sim, o MDMA também é verdade. Olha, também está a ser também estudado ali na Fundação Champalimau. Sim, porque são menos explosivos. São menos explosivos, são mais controlados. É verdade. Embora, falando assim em algo que é potente, por exemplo, dimetiltriptamina, sobretudo a 5-MeO, que se retira do bufo alvários, de um sapo, isso aí, pá, a pessoa, aquilo cai para o lado, passado umas baforadas, né? Portanto, é muito mais rápido, e a pessoa fica noutro mundo, só que não tem recordações, quer dizer, entra num outro estado de consciência e muitas vezes perdem-se as recordações. Não traz nada consigo. Mas eu tenho a ideia que a duração é muito curta comparada com, por exemplo, o LSD. É curta. Mas quando a pessoa ou tem um controle e vai estando entre cá e lá, ou se faz umas baforadas, cai para o lado e não cai para o lado. Não se lembra. Portanto, não é muito útil terapeuticamente. Espera-se que o terapeuta interno faça o seu trabalho. Se ele não é um bom terapeuta, também não. As pessoas vêm na mesma. O tipo de pessoas que fizeram experiência com o bufo alvários e, portanto, perderam a consciência, meu Deus, muitas vezes até, enfim, defecaram, perderam o controle, vomitaram, e depois não se lembram de nada. Quer dizer, está bem, ok, foi uma catarse tão grande, mas que depois não há consciência. E se não há consciência, eu acho que não vale a pena. Sério, se não há consciência dessa vivência, o que é que se traz para esta realidade? Exato. Eu acho que não sei se estava a falar do terapeuta interno, portanto, não haveria um efeito subconsciente que possa ser salvo. Não creio. Vi muita gente que fez experiências disso e, portanto, não vi que tivesse mudado substancialmente nada na vida. Não é? Nós notamos, porque convivemos com as pessoas. Portanto, como eu costumo dizer, conheci ainda o Stanislav Grof, veio cá, falámos longamente, fiz com ele respiração holotrópica e ele tinha uma ideia, dizia, mas você faz isto em grupo, as pessoas, sim, mas tem umas pessoas que me ajudam, você vê, tinha 10 pessoas, e dizia, como é que você tem a certeza? Não, o terapeuta interno das pessoas, eu digo, é preciso que o terapeuta interno seja bom, senão não. Ele ficou calado a olhar para mim e na verdade ainda hoje eu considero, se o terapeuta interno que nós temos, o nosso eu superior, que alguma linguagem psicológica fala nisso, se ele não é bom, ficamos na mesma. Não consegue lidar com os conteúdos do terapeuta interno. Daí que eu aconselho sempre as pessoas que fazem este tipo de experiência e se a querem fazer com uma intenção terapêutica, cá estamos nós, intenção, que façam com alguém. Que seja o sitter, chama-se nesta linguagem o sitter. A pessoa que está sentada ao lado e que acompanha e que faz muitas vezes esse alter ego de terapeuta da pessoa. Portanto, eu aconselho, se alguém quiser fazer essa experiência, que tenha um sitter no qual tenha confiança, no qual acredite que tem conhecimento e que tem bom senso. Exato. Agora, na literatura fala-se mais na psilocibina no aspecto que existem estudos agora que querem tentar retirar, portanto, ter os mesmos efeitos que a psilocibina tem, mas sem
experiência alucinogénica. Para mim, isso poderá, não sei, mete-me alguma impressão, porque eu creio que parte do efeito terapêutico poderá vir da experiência, não é? Da experiência subjetiva que a pessoa retira de lá. Pode, mas eu percebo isso porque, de certo modo, estão a seguir o mesmo processo com o cannabis, não é? Com o cannabis, pois claro, tem realmente uma alteração do comportamento, é o riso por tudo por nada, é a expansão do sentimento musical, não é? A música bate mais forte, mas também ficam com umas noias, como eles dizem, não é? Umas paranoias. Ok, e então percebeu-se que havia um potencial para, dentro do cannabis, para, digamos, ter outros efeitos. Então daí que sai do tetraído ou canabinol para o canabidiol, que é isto, temos agora autorizado, há lojas por aí, sim, há culturas, e o que é que se utiliza esse canabidiol? Portanto, que não é puro. Isso é outra coisa que as pessoas não sabem. Quer dizer, o canabidiol é tanto mais ativo quanto mais tetraído ou canabinol tiver. Aquilo que, na verdade, se diz que é ansiolítico, que é bom para epilepsias refratárias a tudo, para dores que não passam. Quer dizer, vai comprar à loja e diz assim, qual é a porcentagem de tetraído ou canabinol do THC? E quanto mais tiver, melhor. Portanto, isto há aqui uma jogada que não percebe bem, mas pronto, é o que a lei permite. Exato. Daí que penso que o caminho que referiu em relação ao LSD é o mesmo. Portanto, estão a tentar retirar, digamos, toda uma outra sintomatologia para obter uma mais, digamos, circunscrita, como estão a fazer com o canabidiol, ou até mesmo, por exemplo, curiosamente, com a meditação. Quer dizer, portanto, a mindfulness é já, digamos, uma espécie de circunscrição de toda uma filosofia que está por trás. Portanto, vamos apenas retirar daquilo que é a meditação, quase de vida, quase de atitude filosófica perante a vida, e vamos expurgá-la de tudo e ficar apenas com respiração e estar presente, o momento presente, a atenção plena, para obter, enfim, os benefícios que todos conhecemos, que o mindfulness traz, mas não expurgado de toda uma filosofia de encantamento ligada à vida, à filosofia da vida, etc. Penso que é um caminho que, se calhar, é assim, o que a ciência está a seguir, por uma facilitação para entrar no mundo, digamos, que não é tão científico e, portanto, para mais pessoas tenham acesso. Eu penso que é um caminho que vem talvez de uma via comercial também uma via, eu penso não só, claro, não só. Comercial, no nosso sistema capitalista é absolutamente necessário, senão as coisas não se fazem. Claro. Mas eu penso que não será só essa razão, também há a tal razão da democratização, no caso do mindfulness. Muitas pessoas seriam resistentes porque é uma prática religiosa. Exatamente. A partir do momento em que se tira toda a envolvência religiosa, e já podemos trazer essa prática a pessoas das variadas religiões e já ninguém se ofende. Então, mutatis mutandi, quer dizer, retira-se todo esse aspecto alucinatório e mais fora deste mundo, pronto, é uma democratização dos efeitos para mais pessoas virem a ter o efeito que o cannabis tinha em alguns aspectos, o LSD em alguns aspectos, a psilocibina. Portanto, estamos a expurgar um pouco de coisas que estariam, portanto, mais suscetíveis de alterar o nosso modo de estar no mundo, sem retirar muitas das vantagens. Eu penso que é mais por isso, uma democratização da utilização. É curioso que nós estamos a falar no Ocidente, porque nas sociedades ditas primitivas, que não são primitivas, não é? Isto faz parte do dia a dia. As crianças assistem a estas cerimónias, tomam também com 4, 5 anos este tipo de coisa. Portanto, aquilo passa a fazer parte da sua sociedade. Está super democratizado. Sim, ali também para eles. É curioso, é curioso. Interessante isso. Exato. Pois, isso das crianças é interessante, não é? Porque alguma da investigação da neurociência começa a apontar para que o efeito destas substâncias psicodélicas é, na realidade, nos trazer o nosso cérebro a um estado de maior plasticidade. Ou seja, que é como as crianças têm. As crianças têm um estado de cérebro mais plástico, por isso aprendem mais rápido. E então, quando é preciso desfazer certos tipos de pensamento, digamos assim, e refazer novos tipos de pensamento, estas substâncias ajudam, supostamente, porque aumentam ou resgatam a nossa capacidade de plasticidade neural que temos na infância. Agora, quando se dá isso a cérebros já altamente plásticos,
Quer dizer, depende da dose. Claro. Muitas vezes o que vai fazer exatamente o que fazem os psicodélicos é, de certo modo, aquilo que estava muito preso fica mais elástico, desprende-se e vai permitir, quando passa o efeito, uma outra reorganização. Portanto, a neuroplasticidade que todos mantemos até tarde, com, digamos, a introdução súbita e inesperada de algo que desorganiza a organização que estava, vai, de certo modo, permitir uma nova organização. Portanto, isto é uma psicoterapia rápida, mas, como eu digo, deve ser feita com alguém que ajude a, digamos, a reorganizar isso, digamos, a reintegrar o conhecimento que veio outra vez nesta realidade. Porque senão vem com aquilo tudo muito desarrumado. Portanto, é dizer, você teve essa vivência e aquela, portanto, isto talvez, o que é que acha? O que é que isso lhe quis dizer? Então, e com aquilo que sabe, portanto, é um trabalho psicoterapêutico de reintegração da vivência. É preciso uma intenção e um contexto terapêutico para tirar pleno partido destas substâncias. Se quer mudar alguma coisa e não ser apenas uma vivência, dizer, agora já sei como é, então deve ser feito com cítara, que tenha uma atitude terapêutica e integrativa. Exato. E existem certos tipos de pessoas que possam ter alguma condição que devem ter mais atenção quando experimentam este tipo de... Sim, é uma boa pergunta. Há pessoas que, se já têm na família alguém com uma predisposição para uma doença mental, se essas pessoas já, digamos, tiveram alguns sintomas psicopatológicos, é de ponderar muito se vão fazer essa experiência, a não ser, como já disse, que se tiverem um acompanhamento e se for necessário, eventualmente intervir mesmo com algo que os volte a centrar. Por exemplo, participei num encontro de terapeutas que lidavam, eram citas, portanto, que estavam a acompanhar processos psicoterapêuticos onde se utilizavam psicodélicos e portanto, tinham experiência e não intervinham logo com psicofármacos para repor a ordem. Esperavam até 24, no máximo 48 horas, mas ao lado, digamos, a dar apoio, até físico, abraço, portanto, fazer maternagem, não é? Como se diz numa linguagem mais psicoterapêutica, e esperava até 24, 48 horas, e quando a situação ultrapassava, já depois de ter acabado 48 horas, aí ponderava-se se não seria melhor dar um psicofármaco tranquilizante que centrasse de novo a pessoa nesta realidade. E, portanto, uma terapia combinada. Sim. Portanto, as pessoas estavam atentas e sabiam, portanto, quando é que isto já está para além daquilo que seria expectável e é melhor acabar do que deixar a pessoa fazer a sua viagem. Isto tem a ver até com alguns elementos que também nos anos 70 surgiram sobre a antipsiquiatria. A antipsiquiatria dizia, não, deixem as pessoas fazer a sua viagem, não deem psicofármacos, isso estraga o cérebro, vai não sei o quê, e deixavam-se as pessoas, enfim, andar num mundo que eu diria que só quem viu é que vê que foi errado deixar as pessoas lá 3 meses, 4 meses a delirar, não cuidar de si em todos os aspectos, vestir-se, lavar-se, quer dizer, viver num mundo, mas está a fazer a sua viagem. Era assim a antipsiquiatria que propunha. Não. Quer dizer, a viagem faz-se, como já disse aqui, no máximo até 48 horas, depois seja bem-vindo ao nosso mundo. Não. Mas a ideia vinha um pouco daí. E curiosamente, os xamãs, que o Francisco falou há pouco, tão habituados aos estados alterados e modificados de consciência, eles reconhecem, isto é a doença, isto é o estado alterado de consciência. Exato. Eles próprios, portanto, pessoas que poderiam dizer, não, isto ainda é estado alterado, dizem, não, acabou. Então, eu estou a lembrar-me de uma história de um fulano, um peruano que fez experiências com um xamã, na tradição de Carlos Castanheda, do Nahual Dom Juan, que foi também fazer umas experiências psicodélicas e ele ingere, não me lembro já bem o quê, e subitamente o efeito começa a vir e ele sente que está assim, em pé, rodeado de serpentes.
E ele a contar aquilo, ele era um antropólogo peruano, rodeado de serpentes. E ele dizia assim: Bolas, eu estou sob o efeito daquilo. Portanto, quer dizer, isto é tudo ilusão. Diz assim: mas elas são tão reais, eu quando estou nesta realidade, eu também estou noutra. Portanto, e se elas me mordem naquela realidade onde eu estou a ver as serpentes, e eu morro nesta realidade, eu já não regresso. E depois ele olhava para o xamã e o xamã a fumar. O seu charuto, não é? Folhas de tabaco mesmo puro. E ele diz assim: eu tenho de ir ter com ele. Eu gritava e o xamã continuava, olhava para ele e não fazia nada. Eu disse: andei devagarinho durante 2 horas, andei muito devagarinho porque as serpentes ali à volta, e assim, e cheguei perto dele e diz assim: tira-me disto. E o xamã aspira mais e sopra para os olhos, desapareceu tudo. Portanto, isto dá-lhe a ideia do que são estes mundos, não é? São estes mundos. E ele dizia assim: eu sabia que estava sob o efeito daquilo, mas a realidade era tão real que eu digo assim: e se esta é a realidade, e nesta realidade eu sou mordido por uma serpente e já não retorno? Imagino. Portanto, é engraçada a experiência dele quando ele contou isto. Portanto, para dizer que é bom ter um citer. E a citer que sabe. Uma pessoa que sabe. É experiente, sim. Exatamente, porque depois também o que aparenta é, como o professor disse, parece que a questão de ter uma intenção específica depois ajuda muito na experiência da ciência. Ajuda. Eu também, portanto, faz parte da minha curiosidade científica e porque também como professor e orientador de alguns trabalhos de investigação, por exemplo, estou a ser um consultor num trabalho de investigação sobre a ayahuasca em Coimbra, a utilização de ressonâncias magnéticas, a ver o que é que a ayahuasca contribui para a espiritualidade das pessoas, etc. É natural que uma pessoa que está nestas posições faça experiências eu próprio, não é? Portanto, portanto também experimentei alguns psicadélicos e umas vezes com intenção, para responder à sua questão, outras vezes sem intenção. Umas vezes nós temos uma intenção, mas é como se aquele psicadélico diz assim: tu vens com essa intenção, mas o que tu precisas é isto. E dá-nos outra coisa que nós dizemos assim: e a gente sai com a sensação que se calhar era mesmo isso que eu precisava, eu queria outra coisa. Portanto, a intenção, umas vezes a pessoa vai com a intenção e tem a resposta às suas intenções. Portanto, isto não é linear, é linear quando se tomam psicadélicos. E esta é a minha experiência, portanto, para responder à sua questão. E é possível que uma experiência negativa com um psicadélico tenha mais valor terapêutico do que possivelmente uma experiência positiva? No sentido que possa haver uma experiência que traz um trauma e é muito intensa e a pessoa depois fica, por exemplo... Eu só diria, eu passei por experiências que foram... Eu lembro-me que, meu Deus, fico com a ideia de onde é que eu fui buscar este tipo de experiência e até quando sai do efeito mais tarde, eu fico ainda a pensar naquilo. Lembro-me que, por exemplo, numa das experiências, no dia seguinte eu andava a chorar e a dizer assim, porque tinha sido uma situação em que eu me tinha sido envolvido de maneira injusta, e eu dizia: filhos da mãe, e ia chorar, e eu conduzia o carro em Lisboa. Ficou como uma espécie de... como é que se chama isso? Flashback. Quer dizer, ficam-se com flashbacks. Eu fiquei 1 ou 2 vezes, ainda no dia seguinte, depois apaga-se, ou segundo, terceiro dia. Vinha aquela imagem que eu tinha vivido que era má. E na verdade, mesmo com o citer a dizer: não, isso pertence, enfim, ao seu mundo do seu passado, ao seu mundo imaginal, isso não tem a ver com o seu presente e tal, mas nós conseguimos criar ligações com o presente. Então, quando ela é má, o citer tem que ter uma atitude do género de dizer assim: mas sobreviveu, está aqui, o que é que você aprendeu com isso? Portanto, quer dizer, a experiência má vai-lhe ensinar alguma coisa que traz para aqui. E foi isto. Portanto, a experiência má só se fica assim na própria vivência, afunda a pessoa, a recordação não tem piada nenhuma. Mas se disser assim, você, quer dizer, portanto, ultrapassou isso, ou na vida, portanto, do seu imaginário, ou então, o que é que aprendeu nessa experiência que lhe sirva para esta vida? Quer dizer, terá de haver aí um aprendizado e a mais-valia. Porque se fica só na experiência má,
a pessoa vem com uma raiva, vem com... e não vai ser adaptativa a este mundo. A não ser que seja para dizer, mas desta vez isto não vai ser assim. Ok, porque senão fica só na raiva, na emoção contra, sente-se vítima. Portanto, não é uma resposta muito linear a Portugal. Estou a responder porque passei por coisas dessas e, portanto, posso falar. Posso falar. E onde é que acha que a prática meditativa se une com, por exemplo, com a experiência de psicadélicos? Qual será, por exemplo, um protocolo em termos de... Será que a pessoa, antes de experimentar um psicadélico, deve ter alguma experiência meditativa? Ou será que o psicadélico é a porta, se calhar, para... Quer dizer, já no início, quer dizer, a rapidez de chegar a certos estados de consciência é muito mais rápido que um psicadélico, muito mais rápido do que uma meditação. Há pessoas que praticam, sei lá, virados para uma parede durante meses, e não tem iluminação, não vem nada. Portanto, já pelo tempo é muito diferente. Se depois, até mesmo na intenção, a própria meditação não tem uma intenção, é estar. Estar com a mente em paz, em calma e deixar vir e não se prender a nada. O psicadélico é tão potente que você fica a seguir as imagens ou as sensações que vai tendo no corpo, que é isto, e agora aquilo, e agora... Quer dizer, portanto, são diferentes. Há pessoas que podem fazer uma experiência de uma e de outra. Portanto, eu acho que já na intenção, na aceleração do processo e na vivência do processo são bastante diferentes. O que é que ajuda? O acesso a outros estados de consciência. Exato. E ambas, se calhar, a experiência que está mais em cima é, se calhar, a morte do ego. Não sei se me poderia dizer porque é que isto é tão terapêutico, esta realização. Embora tenhamos de ter aqui alguma reflexão sobre isso. A morte do ego, no fundo, é para perdermos toda uma certa, como eu ia dizer, valorização de nós como personalidade. E isso é o ego da afirmação de personalidade. Será uma morte para experimentarmos como é, mas eu diria, não percam o ego. Portanto, aliás, deixe-me dizer uma frase que eu sempre disse a pessoas que me procuravam. Então professor, mas aquela experiência de fazer a morte do ego, assim, espera, ouça bem o que eu vou dizer. Só pode deixar morrer o seu ego se tiver um ego forte. Senão fica por lá. Portanto, isto é para dizer que era a minha experiência. Portanto, deixar morrer o ego se tiver um ego forte. Portanto, ok, então sabe como é. Então, senão, depois perdeu o ego e fica inadequado para a vida do dia a dia. Fica quase servil e tal. Eu não posso deixar vir o ego ao de cima. É para dizer-me aquilo eu faço. Eu vou ser sempre um tipo porreiro, um gajo bom. Vou ser super voluntário. Vou dar tudo o que tenho. Quer dizer, é morte o ego nesta vida, não. Portanto, há um ego que é necessário, que é adaptativo à vida do dia a dia. Portanto, sim, como experiência. E depois trazer algum ensinamento para esta dimensão, para esta realidade, sabendo o que é a morte do ego. E aí, a morte do ego, digamos, de um ponto de vista pragmático e adaptativo, é a humildade. Fica humilde. Continua a afirmar-se, quero um copo, tal. A pessoa dá um elogio e diz muito obrigado, não é? Então, eu sou bom, ninguém vê que eu sou bom. A morte do ego, o aprendizado da morte do ego, que eu diria, de um ponto de vista adaptativo e pragmático, é ficar humilde, a ser humilde. Na vida do dia a dia. Continua a afirmar aquilo que quer, aquilo que deseja, mas tem um ego que eu diria sob controle. Não, isso claramente faz todo o sentido, porque mesmo nas tradições contemplativas, aqueles grandes mestres, existem muitos exemplos de pessoas que supostamente chegaram a um certo patamar e aquilo começou a entrar no patológico, onde depois, em teoria, a pessoa teve aquela experiência profunda, mas isso não a transformou para algo melhor. Vários exemplos, o Osho, por exemplo. Sim. Por exemplo, exatamente. O Osho foi assim, como vimos, como ele acabou e outros, que na verdade não ficaram pessoas, diria, entre aspas, melhores, ou pelo menos que fossem exemplo. Agora, algumas das experiências daquilo que ele escreveu é inspirativo. Exatamente. Sem dúvida. Eu penso isto
isto também é um bocado como os artistas de música, para mim. Sim. Que é, eu penso que não se pode confundir o homem com a obra, ou a pessoa, Sim, usar uma linguagem mais inclusiva. Não se deve confundir a pessoa com a sua obra. Com a sua obra. Portanto, o ser humano tem falhas e as personalidades têm falhas, mas às vezes conseguem produzir coisas muito belas, no caso dos artistas, ou muito úteis, no caso dos místicos e dos espiritualistas. E penso que descartar a obra porque a pessoa foi falível, penso que é um erro. Exatamente, sim. Não, eu acho que isso faz muito sentido. Porque nunca ninguém é, digamos, totalmente mau, nem totalmente bom. Eu fui escoteiro e lembro sempre de uma frase que li num dos livros de Baden-Powell. Qualquer rapaz mau tem 5% de bom. Faça um apelo aos 5% de bom. Portanto, servimos não só para qualquer rapaz, é para qualquer pessoa, mesmo que seja muito má. E nós temos exemplos, enfim, no mundo, enfim, desde ditadores e outras pessoas que, enfim, que não vale a pena nomear. Eu acho que, de certeza, que ao lermos algumas biografias, reconhecemos que houve ali aspectos que eu diria assim, olha, não foi tudo mal. Exatamente. Esta frase do Baden-Powell ficou para a vida. Portanto, muito interessante, de facto. Eu penso que também ajuda no contexto clínico, não é? Porque quando se recebe uma pessoa, não se sabe que tipo de pessoa é que aquela pessoa é. Exato. E, no entanto, tem de estar disposto a ajudá-la. E ninguém quer ajudar uma pessoa má. Não, exatamente. Exato. E até mesmo que aqui no sentido máximo, pudermos dizer, muito doente, sem, quer dizer, tem 5% de saudável. E esse professor, eu tive um professor que dizia assim, e é esses 5% que nós devemos fazer apelo, o professor Barahona Fernandes. Portanto, mesmo uma pessoa muito doente, não está a 100% doente, tem 5% de saudável. Depois lembrei também de Baden-Powell neste contexto, um da clínica, outro da vivência de quando era adolescente, jovem, não é? E, portanto, continuou a fazer apelo aos 5%. 5% chega. Exatamente. Mais questões, João? Sim, eu acho que... As perguntas do João, das suas, nota-se que vocês que na verdade pensam sobre estes temas, não é? Que são candentes. Muito obrigado. E eu é que agradeço a possibilidade de me terem trazido aqui para ter uma conversa muito, muito agradável. Obrigado, nós. Não, foi uma honra. Aceito o convite, é uma honra. Obrigado. Eu acho que se calhar uma pergunta que podíamos fazer, que era começarmos a fazer o nosso último convidado, é se tiver que deixar uma mensagem para os nossos ouvintes sobre qual é que foi a coisa mais importante que aprendeu na sua vida. Na minha vida. E que traz consigo todos os dias. Eu trago comigo todos os dias. Foi assim uma pergunta que a pessoa é apanhada. Exato, é difícil. Mas que eu tenha aprendido. Eu acho que aprendi uma coisa, é uma certa relativização. Não há dogmas. Isso eu posso dizer hoje. Não só daquilo de experiências que fiz, do que estivemos a falar, mas de vida mesmo, não há dogmas. E isso vem na ciência. Então aí aprendi que, sei lá, explicações que eu aprendi como aluno do que era a causa de certas doenças e que foi tudo reformulado para passado anos. Não é? Qualquer tratado hoje, 5 anos depois, aí 60% já foi alterado. Portanto, na ciência. Nas religiões e espiritualidade, nós lemos que há núcleos comuns a todas, mas que ninguém é dono da verdade, portanto temos que relativizar aquilo, portanto, que não há dogmas, portanto, já estamos no espiritual, no religioso, na ciência. Mesmo dentro da psicologia, falámos há bocado de diferentes escolas, e, portanto, a psicologia é uma e estas escolas devem ser perspectivas que devem ser integradas no conhecimento e na praxis. Portanto, não, vou ser só isto, vou ser só aquilo. Não, vou buscar o melhor de cada uma delas. Portanto, também, de novo, relativizar. Claro que se pode cair, a certa altura, num relativismo, que é o que muitas pessoas dizem. Então, se isso é tudo tão relativo, é relativo na política, é relativo... E eu digo, não, quer dizer, há aqui depois uma consciência própria que, para mim, portanto, eu tenho o meu próprio sentido da vida e tenho aquilo que... Mas
retirando dessa amálgama de relativismos dos diferentes contributos e aquilo que eu costumo dizer, tudo isso são consultores meus, livros, pessoas que eu conheci, mas o poder executivo é meu. Portanto, eu continuo com o poder executivo para a minha vida. E, portanto, isso foi o que eu aprendi. Fui buscar muitos conhecimentos, relativizei-os, supesei-os e digo, fico com este bocadinho, com aquele, e continuo, quer dizer, em termos pragmáticos, em progresso. Isto é, constitui agora estas certezas, eu digo, não, se houver outra coisa que me venha dar um contributo, olha, não era bem assim, altero. Até hoje, ainda continuo a alterar isso. Portanto, se eu aprendi alguma coisa, foi a relativizar, mas não a relativizar, digamos, discriminadamente. Não. Se me perguntam a minha opinião, como vocês perguntaram, ouviram aquilo que é o que eu penso neste momento. Exato. Neste momento. Portanto, não é a atualização. Exato. Quer dizer, é a minha atualização atual e, portanto, não. E isto é o que guia a minha vida. Aquilo que eu disse pode ser alterado. Portanto, não é um relativismo da política. Não, até mesmo na política, e hoje está cada vez mais premente isto a nível europeu e mundial. Nós vemos os sistemas políticos todos têm qualquer coisita de bom. É impressionante. Exatamente. Todos têm. É esquisito. Mesmo, digamos, as políticas extremistas de direita ou de esquerda têm qualquer coisinha também, um pouquinho. Se nós formos buscar aquele pouquinho e fizermos o nosso próprio caldo, lá está, que deixa de ser relativista, é aquilo que eu sinto, aquilo que me leva a atuar na vida do dia a dia, comigo, entre mim e mim e com as pessoas que me estão próximas, com os meus pacientes, com os meus amigos, com os meus alunos. Portanto, não fica relativismo, não. Exato. A minha posição não é de relativismo, é de relativismo em termos de atitude geral. Mas na minha vida, não. Está, neste momento, de acordo com aquilo que eu sei, é assim que eu atuo. Isso foi o que eu aprendi. Fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu aqui agradeço mais uma vez. Sim, pronto, esta foi a nossa conversa. Penso que foi riquíssima. Se gostaram, já sabem, ponham likes, subscrevam, escrevam nos comentários se tiverem mais perguntas ou ideias. Exatamente. Ajuda sempre muito. Ajuda sempre muito e muito obrigado. Estamos aqui para mais. Até à próxima. Obrigado, até à próxima.